Pronto. Então, nessa nossa primeira aula de conteúdo, a gente vai falar um pouco sobre variáveis. E um jeito bem simples e bem fácil de entender variável é pensar em variável como uma caixa que guarda alguma coisa, guarda alguma informação. Então, essa caixa vai estar na memória do nosso computador e quando a gente estiver precisando, a gente vai lá e acessa o valor que essa variável guarda. A gente sempre precisa de um nome para a gente poder acessar essa variável. No caso, a gente acessa a variável e pega o valor que ela guarda. Então, é bem importante isso. Como eu disse, outra forma de ver seria com uma caixa, mas qualquer analogia com guardar informação em algum lugar também serve. Para a gente conseguir fazer isso no código, a gente precisa usar uma expressãozinha, um símbolo. A gente vai colocar, por exemplo, aí no slide, temos o exemplo A igual a 4. Então, a gente vai pegar o valor 4 e vai guardar nessa variável. Só que nós não lemos A igual a 4, tá certo? Esse símbolo de igualdade vai significar uma atribuição. Então, a gente diz A recebe o valor 4. A é atribuído a A o valor 4, tá certo? Aí, mais alguns exemplos de como é que a gente pode... Só para... O símbolo de igualdade também tem na programação em Python, né? Qual que seria ele? Para eles terem uma noção aí. Aí, quando a gente estiver fazendo cálculos matemáticos e tal, a gente vai usar um double igual, vai usar esse símbolo de igualdade 2 vezes para representar o igual da matemática. É bem lembrado, Túlio. Obrigado. Aí a gente, por exemplo, aqui no nosso slide, a gente tem outros exemplos de como a gente pode fazer isso no código. A gente pode colocar A recebe 4, B recebe 3.4, valor recebe menos 20, nome recebe Zacarias. Então, mais na frente a gente vai falar sobre tipos e etc. Vai destrinchar isso. Também é importante lembrar e avisar vocês que a gente não pode usar duas variáveis com o mesmo nome. O Python vai acabar entendendo isso como uma variável só, tá certo? Aí seria, no caso, uma atualização de valores. Outra coisa muito importante a se notar é a gente saber como nomear nossas variáveis. Então, a gente vai estar trabalhando só com os nomes das variáveis, porque é o jeito que a gente vai falar para o Python que a gente precisa trabalhar com o valor que essa variável guarda, certo? Então, o nome tem que necessariamente começar com uma letra, mas também pode conter números e a sublinha. E uma coisa muito importante também é a gente dar nomes relevantes às nossas variáveis, nomes que significam que são fáceis de entender para que eu vou usar essa variável. Então, por exemplo, se eu estou fazendo algum cálculo com, sei lá, a idade da pessoa, então eu tenho que guardar a idade de alguém, de um usuário, por exemplo. Chega nessa variável e escreve o nome dela de idade, né? Põe o nome dela de idade. Não coloca tipo X ou Y. Isso é uma coisa que até a gente, quando está começando a aprender programação, a gente faz, só que isso não é adequado. Dar nomes significativos é uma boa prática de programação. A gente sempre tem que lembrar que o nosso código vai ser lido por outras pessoas, por outros seres humanos. E também, obviamente, então, o código tem que ser o mais legível possível. E outra coisa é que, por exemplo, às vezes a gente escreve um código,
e põe esses negócios, põe essas variáveis como x, y e z. Estou lá fazendo o meu programa e ponho o nome das variáveis, né, dessa forma. E é bem obscuro, assim, de conseguir entender o que está fazendo, para que serve cada variável. Então, aí você deixa esse código para lá e vai mexer nele sei lá, depois de 3, 4 meses. Possivelmente, e é muito provável, isso acontece com todos nós, não lembrarmos o que é que aquele código fazia e para que servia cada variável. Então, ao invés de colocar, por exemplo, e recebe 22, a gente põe idade, recebe 22. É uma coisa muito simples. E bem... É simples, mas é muito importante ao mesmo tempo. Então, alguns exemplos aqui de nomes que são válidos e nomes que não são válidos. Por exemplo, o A1 é o nome dessa variável. Ela é válida? Sim, ela é válida. Agora, por quê? Porque ela contém um número, mas ela começa com uma letra. A palavra velocidade seria um título válido para uma variável? Sim. É um nome formado por letras, começa por letras, então tem letras e boas. Velocidade 90, a mesma coisa. Começa por letras, começa com uma letra, mas também tem números, que isso também ajuda na hora de identificar as variáveis. O segundo exemplo. Salário, sublinha, médio. Assim tá valendo? Tá valendo. Tem letras, começa com letra, tem sublinha, tudo bem. Aí o próximo exemplo. Salário médio, com espaço. Isso é inválido. O Python não vai conseguir entender isso como uma variável. Próximo exemplo. Sublinha e B. Isso é um nome válido? É um nome válido, tudo bem. Começa com... o sublinha também é aceito em começo. E no último exemplo, um A não é válido, porque começa com um número, então não é válido. Eu vou mostrar aqui uns exemplos para vocês no Colab. Se estiver muito rápido, vocês me avisem, por favor, tá? Vocês podem falar, podem ligar o microfone e falar aí no chat. Beleza, valeu. Vou abrir aqui uma aba para... Deixa eu ver a pergunta. Eu estou vendo aqui a pergunta de Alexandre. Só o underline, né, que é o sublinho, pode ser aceito como o caractere inicial de uma variável, né? Só o underline ou uma letra normal, né? Mas os exemplos que ele disse aí, porcentagem, jogo da velha, não podem. Você não pode começar uma variável com esses nomes aí. Isso. Ó, vocês estão vendo o meu Colab? Aquela ferramenta que a gente passou para mostrar para vocês. Uhum. Pronto. Vamos fazer aqui uns exemplos para fazer um código ao vivo, né? Então, relembrando, a variável, ela guarda algum valor para a gente, ela guarda alguma informação. Então, e a forma que a gente pode guardar um valor a ela, que a gente chama de atribuir um valor, é feito da seguinte maneira. A gente põe o nome da variável, depois coloca um igual e depois o valor. Por exemplo, 7. Significa que na memória do computador vai ter lá um espaço reservado guardando o número 7, e esse espaço pode ser encontrado se a gente usar a palavra, usando o nome A. Então, a gente vai digitar A, o Python vai entender, e é aquela variável que ele guardou. Ele vai lá, acessa, pega o valor e consegue devolver para a gente. Beleza? Então, a gente pode fazer... Deixa eu conectar aqui. Tá, pronto. Esse código, basicamente, esse código não vai mostrar nada. Mas nesse código ele está fazendo o quê?
pegando o valor 7 e guardando na variável A. Aí toda vez que eu for usar, se eu usar aqui em outro lugar, ele vai mostrar, ele vai lembrar dessa variável que eu guardei. Vamos lá, mais outros exemplos. A recebe, sei lá, 12. E depois a gente vai mostrar formas de como deixar isso mais legal, como deixar isso mais dinâmico. O que a gente está fazendo aqui não está usando para nada. Mas daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês umas coisas mais interessantes. Outra coisa, só um adendo, para às vezes alguém já tem algum conhecimento, em Python você não precisa dizer, você não precisa especificar muito. Você só colocando A igual a, sei lá, Rogério, ele vai entender. Vamos ver se eu executasse isso. Rogério, se eu colocar daquele mesmo jeito, 12. Opa, desculpa aí. Se eu colocar 12 e depois executar de novo, ele vai pegar o número 12. Então, para quem já sabe, esse Python tem essa facilidade. Não precisa determinar o tipo da variável, né? Exato, que é o que a gente vai falar agora. É o próximo tema agora. aí. A gente exato. Vai compartilhar? Vou compartilhar. Ok, tá dando para ver? Dá, né, sim. Okay. Vamos lá, então vamos falar de tipos de variáveis, né, que o Rogério deu a introdução sobre o que são variáveis, que é aquela caixinha que fica guardada na memória, né, que vai guardar o valor de alguma coisa, mas a gente vai ver que esse valor, eles podem ter diferentes tipos, e quais são eles a gente vai ver agora. Primeiro a gente tem, isso não é um tipo propriamente dito, não, mas uma classificação de forma geral, que são as variáveis numéricas, que elas podem ser tanto números inteiros, por exemplo, 10, 20, 30, 1, 452, e aí por diante, ou de ponto flutuante. Ponto flutuante nada mais é que número decimal. 5.2, 19.3, 47.24 e etc. Bom, então, como eu já falei aqui, exemplos de números inteiros, também tem os negativos, né? Eles também fazem parte dos conjuntos dos inteiros na matemática. Então, 10, 89, menos 9, 1242, todos eles são números inteiros, que é um valor válido para você armazenar numa variável em Python. Outro valor válido para armazenar em uma variável são valores do tipo, né? Aqui é tipo inteiro, aqui é tipo ponto flutuante, então 9.8, 5.7, também pode ter negativo, poderia ser menos 10.6, 2.0, né? E assim por diante. A gente também tem, agora passou as variáveis dos tipos numéricos, né, que eram números, agora a gente vai para o tipo lógico, que são variáveis que guardam valor de verdade, né, verdadeiro ou falso. Também são chamadas de booleanas, né, em homenagem ao pesquisador que deu uma relevância maior, né, para essa área na lógica, que foi George Boole. Agora, quando ele fez isso, eu não sei, né? Lá nos primórdios aí, tem uns 500 anos atrás, por aí, ou menos, né? Não, acho que foi menos. Mas, enfim. Aí, como eu disse, uma variável booleana, ou uma variável do tipo lógico, ou vai ser verdadeiro, ou vai ser falso. Então, aqui eu estou, com esse igual aí, eu estou atribuindo o valor verdadeiro, e com essa atribuição aí, eu estou atribuindo a B o valor falso. A gente vai ver uma aplicação muito boa disso na próxima aula, que envolve operadores lógicos e comandos condicionais, né, que é baseado numa condição. O que é uma condição? É se a condição é verdadeira ou falsa. E aí entra a importância dessas variáveis de tipo lógico. E a gente vai aprofundar mais isso na próxima aula. A gente também tem variáveis do tipo string, né, que string basicamente é um texto, né, uma mensagem. Por exemplo, o Rogério botou lá
A igual a, entre aspas, Rogério. Tudo que tiver entre aspas em Python significa que aquilo ali é uma string. Então, você pode armazenar nome, texto, qualquer coisa digitada assim. Inclusive números podem estar. Se os números estiverem entre aspas, eles serão uma string. Por exemplo, você digita entre eu vou mostrar mais com calma exemplos disso quando for para o Colab, mas você digita entre aspas 10. O tipo daquela variável não vai ser inteiro, né? Vai ser uma string. Então, botem na cabeça, tudo que tiver entre aspas, pode ser aspas dupla ou aspas simples, em Python ele não faz distinção disso. Em outras linguagens de programação, as aspas simples são só para caracteres e as aspas duplas são para mensagens, textos. Em Python, caracteres. O string é uma cadeia de caracteres, né, como a gente pode ver aqui no slide, mas ele armazena da mesma forma, assim pode dizer. Então, por exemplo, aqui uma mensagem, o dia está lindo hoje. Se você põe isso entre aspas no Python, isso vai ser, e atribui a uma variável, essa variável vai ser do tipo string, certo? Como eu estava falando aqui, a representação de strings, uma string é reconhecida através das aspas, que são colocadas no início e no fim de uma sequência de caracteres para sinalizá-la. Então, você põe o dia está lindo, entre aspas, aí é uma string. O carro é azul, entre aspas, também é uma string. Cachorro, entre aspas, também é uma string. O que é que acontece se você não botar aspas? Ele vai dar erro, né? No caso aqui, o dia está lindo, lembrando que ele não vai ser nenhuma variável, né? Porque tem espaço aí no meio, ou espaço, dia, espaço, está. Se você tem espaço, não pode botar, porque é inválido para variáveis. Cachorro poderia ser o nome de uma variável, se você não colocasse as aspas, né? Então, só uma revisão do que o Rogério já falou também. Agora, digamos que você quer deixar... Isso aqui não faz muito parte do conteúdo da aula, mas só para dar uma noção também. Eu vou deixar para falar isso quando eu estiver no Colab. Espera um pouquinho. Vamos passar aqui. Tá, atribuindo string a uma variável. É igual que o Rogério já estava fazendo lá. Só que, no caso, ele estava atribuindo uma variável A, vários valores diferentes. Mas, como ele disse, você utilizar uma variável A não quer dizer muita coisa, né? A pode representar, sei lá, infinitas coisas que quem está lendo o teu código não vai saber. Então, você quer armazenar uma frase, cria uma variável, sei lá, texto, mensagem, frase, ou quer armazenar o nome, aí nome igual João. Quer armazenar uma letra, né? Que aí você põe letra igual, entre aspas, D. Então, sempre usar nomes sugestivos para as variáveis. Aí tem esse poético aqui, né? Amor é fogo que arde sem se ver. Nem me lembro quem foi o cara aí que escreveu isso daí. Que, se alguém lembrar, põe aí no... Camões, pronto. Alguns diriam que Rogério é um homem culto. Alguns diriam que foi Renato Russo, mas vamos falar Camões. Pronto. CPU também é cultura. Vamos lá. Concatenação de strings. Concatenar significa juntar duas strings. Então, digamos que você tem uma string AB e outra string C. São duas strings diferentes. Mas aí, quando você usa o operador mais, né, que a gente vai ver mais operadores a partir de agora, mas quando você está trabalhando com strings, o operador mais sempre vai representar a concatenação. Então, você tem a string AB mais a string C, vai juntar as duas e vai formar uma única string ABC, certo? E sim, podemos colocar strings dentro da função print. Print, eu vou dar uma visão geral para vocês de funções. A gente não vai construir funções por agora, a gente só vai utilizar umas funções já prontas do Python. O que é uma função? Uma função, ela vai receber como parâmetro alguma coisa, certo? Parâmetro é sempre aquilo que está entre esses parênteses aí. Então, no caso do print, ele vai receber sempre uma string, certo? Como parâmetro. Aí ele vai
ele está recebendo aqui a concatenação de strings AB mais C, que resulta numa única string ABC. E o que é que o print faz com essa função? Uma função recebe um parâmetro e retorna alguma coisa, certo? Não necessariamente retorna, mas faz alguma coisa com ela. O que é que o print faz com esse parâmetro que ele recebeu? Ele vai exibir na tela do seu computador a string que ele recebeu como parâmetro. Eu vou mostrar agora no Colab para isso ficar mais claro. Tá. Deixa eu ver aqui. Ok. Vamos lá, tem um nome igual a Julio, certo? E... Não, vou deixar assim. Julio. Boas underline vindas, porque eu não posso botar espaço. Aí eu estou criando outra variável aqui, tá? Uma variável boas-vindas. Aí eu atribuo a ela a string olá, vírgula, meu nome é Túlio. E na variável nome eu atribuí a string Túlio. Aí agora eu vou chamar a função print aqui. Certo? Que a gente, por enquanto, só vai trabalhar com chamadas de função. A função, ela tem um código desenvolvido dentro dela que vai desempenhar alguma coisa. Mas você não precisa... essa é a maravilha de trabalhar com chamada de função, que você não precisa saber como é o código que está dentro dela. Você só vai chamar, você só tem que saber o que ela faz, né? Que tem que saber o que ela recebe como parâmetro e tem que saber o que ela vai fazer. Então, eu sei que o print tem que receber uma string. Então, eu vou passar aqui a concatenação de boas-vindas, mais nome. E vou printar isso aí na tela, que também, nos exercícios que vocês vão ver, ele printar é o aportuguesamento, né? Aquele que a gente usa para tudo, bugar, essas coisas aí, mas nos exercícios mais formais, assim, vai estar escrito escreva, imprima, traga como dado de saída. Tudo isso se refere a print, certo? Essa função aqui. Então, boto aqui para rodar, tem que alocar aí, me conectando com os computadores da Google. Pronto. Aqui, ele recebeu a variável boas-vindas, que armazena essa string aqui. Eu concateno a string olá, meu nome é, com a variável que armazena a string que tem o meu nome, Túlio. E aí, aqui ficou tudo junto, por quê? Por que ficou tudo junto? Deixa eu mostrar, porque ele junta diretamente uma com a outra, então ele não põe nenhum espaço quando você junta duas strings, ele literalmente junta. Olha, deixa eu mostrar aqui outro exemplo para ficar mais claro. Deixa eu botar mais código. Tá. Número 1 igual a... Ó, lembrando que eu botei o 1 entre aspas. Se eu não tivesse botado ele entre aspas, ele seria um inteiro. Então, mas como está entre aspas, ele é uma string. E eu vou botar aqui número 2, 2. Aí eu vou concatenar um com o outro, certo? Print número 1 mais número 2. Você vê que ele concatena e fica um 12, né? Mas o 12 também é uma string aqui no caso. E vê que ele não deixa espaço. Então, se eu quisesse deixar esse meu código aqui mais robusto, né, para ficar uma mensagem mesmo propriamente dita, porque isso aí não existe no português, né? É Túlio, não é uma palavra, e tem um T maiúsculo aí no meio da palavra, enfim. Aí você põe um espaço aqui, só para a concatenação ficar legal. Eu rodo aqui, a concatenação fica bonitinha. Fazendo ao vivo é bom que vocês pegam esses errinhos aqui que vão acontecendo, e aí, na prática é só isso, você vai digitar, vai esquecer alguma coisa, e aí
a saída, né, do seu código não vai ser aquilo que você deseja e tem que voltar no código, tem que ler tudo. E O também, código nunca mente, ele sempre faz exatamente do jeito que você pediu. Se saiu exatamente, errado é porque você pediu errado. exatamente. E também vou mostrar aqui variáveis do tipo inteiro, né, x inteiro. Túlio, a Nádia É, levantou a mão, acho que ela gostaria de pode fazer falar. uma pergunta. O Túlio, toda vez quando eu quiser escrever lá na parte de strings, sempre vou ter que colocar prints e colocar entre parênteses esse nome que tu colocou. Para poder Então, gerar embaixo. para poder gerar essas saídas, isso, para poder gerar a saída, você tem que chamar o print, que o print é responsável pela saída de dados. É a função que você usa justamente para imprimir na tela. E não é só para strings, você também pode usar o print para imprimir variáveis do tipo inteiro. Vou mostrar aqui agora. Inteiro x igual a 10. Eu posso chamar o print para imprimir a variável inteiro x. O Colab é bom que ele, quando você passa o nome em cima da função, ele põe uma descrição do que ela faz. Então, mas é em inglês, né? Então, quem sabe inglês, tiver com dúvida como funciona alguma função, aí dá para tirar a dúvida aqui. Tá. Eu vou imprimir aqui a variável. Pronto. Ele pode imprimir um inteiro 10, porque no print eu falei que ele só recebeu uma mensagem, né? Mas ele também pode receber variáveis de outro tipo, e ele faz a conversão automaticamente dentro da linguagem de programação, assim, por dentro dela, não cabe a você fazer isso, mas ele faz a própria conversão de inteiro para string na hora que ele imprime. Deu para tirar dúvida, Nádia? Sim, deu sim. Obrigada. Tá certo. Eu acho que eu abordei tudo. Deixa eu botar uma variável de ponto flutuante aqui, só para vocês verem também. Float x 10.2. A gente vai trabalhar mais com variáveis inteiras e ponto flutuante quando for ver operadores aritméticos. É nessa aula ainda, então aguardem aí. Mas agora só dá para imprimir aqui. Então, aqui ele faz a mesma coisa, ele converte essa variável do tipo ponto flutuante e quando ele imprime, ele faz a conversão dessa variável de ponto flutuante para uma string. E aí ele imprime. Tá? Vamos voltar aqui. Tá, formatação de strings. Isso aqui é bom também, que vocês vão precisar muito na hora dos exercícios. Rogério vai gravar um vídeo mostrando como funciona a plataforma que a gente utiliza para exercícios, mas só dando uma palhinha aqui para vocês, geralmente eles vão pedir, desenvolva um código que faça tal coisa e produza como saída, que se refere ao que? Se refere à função print, produza como saída outra mensagem, sendo que a mensagem tem que ser no formato certinho que ele quer, senão vai dar um erro lá. Então, você precisa formatar a string. Como é que a gente vai formatar uma string? O que é uma formatação de string de início, né? É só uma forma de juntar variáveis de outros tipos com strings, para formar uma única mensagem. A gente vê a concatenação, que você junta string com string. A formatação, ela é uma generalização disso, né? Ela permite com que você trabalhe string e você junta a string com um inteiro, né? Que é, nesse exemplo eu estou aqui, ó. Idade igual a 21. Aí mensagem igual a... Aqui é a anotação de formatação. Vocês põem esse Fzinho antes das aspas, né? Que as aspas estão em string. Olá, eu tenho... E aí você abre as chaves e aí põe a variável do tipo inteiro, aqui no caso, que aí vai formatar essa variável do tipo inteiro para uma string e aí forma uma única string. Vou mostrar aqui no Colab, que esse tópico aqui é um pouco mais avançado. Esse negocinho se chama F-strings.
Então, depois vocês dão uma pesquisada na internet, vai ter uns negócios legais para ajudar nos exercícios. Lembra de F de formatar. Então, sempre que você botar um F antes da string, você tem que pensar, eu quero formatar essa string. Então, eu vou botar um texto aqui, só para vocês verem também como funciona, né? Aqui. Esse duas vezes jogo da velha é só para dizer que é um título, e entre asteriscos é igual do WhatsApp, que é para ficar em negrito. Formatação de strings. Em itálico. Tá, porque não é igual do WhatsApp. Me desculpem. Quando tá só um caractere, quando tá só um asterisco com asterisco, fica itálico. E quando você põe 2 asteriscos de cada lado assim, aí fica negrito. É isso mesmo. Então, eu tenho aqui, eu vou usar exemplo tanto para ponto flutuante quanto para inteiro, tá? Então, vou deixar aqui número igual a 21, mensagem igual a F. Ó, o Colab até ajuda que ele deixa colorido aqui o F, para indicar que você está no caminho certo, né? Se não ficar colorido, não ficar azulzinho assim, você fez alguma coisa errada. Então, olá, eu tenho, aí põe a chave também aqui vai ficar de outra cor, então, se não ficar de outra cor, você já sabe, opa, estou fazendo algo errado. E eu tenho número, anos. E aí, eu vou imprimir a mensagem. Tá. Olá, eu tenho 21 anos, ou seja, ele formatou bonitinho. Isso aqui é bom porque você não precisa ficar mudando a string toda hora. Se eu tivesse botado 21 aqui, quando vocês estiverem trabalhando com códigos maiores, isso vai ficar mais claro, mas que, por exemplo, precisa calcular alguma operação antes para resultar num inteiro, e aí, a partir dessa operação, você atribui o inteiro a uma variável e aí joga ele na string. Aí você ia ter que ficar alterando a string toda hora. Toda hora. Aqui não, é só você utilizar a formatação fstring, que aí, sempre que você mudar esse valor daqui, eu posso me transformar no idoso aqui, agora. Olá, eu tenho 70 anos. Então, é bem legal isso daqui. Eu vou mostrar agora para ponto flutuante. Média igual a... Sei lá, não vou usar nota. Nota igual a 8.2. E aí... Sim, as f-strings, elas também podem ser utilizadas diretamente na print, tá? Então, você pode começar a escrever aqui, não precisa atribuir uma variável. Tanto f-string quanto string normal, tá? É só você digitar entre aspas e a mensagem. Então, eu tirei na última prova. E aí, ele imprimiu, eu tirei 8.2 na última prova, tá? Isso vai estar tudo no material teórico certinho que a gente vai passar para vocês, então não se preocupem, meu Deus, eu vou esquecer tal coisa. Até para quem trabalha com programação, todo dia tem que ficar consultando, porque é muita especificidade, assim, então, o que importa é vocês saberem a lógica. Eu lembro que quando eu quero formatar string, eu tenho que fazer tal coisa, aí você vai na sua documentação e acha com exatidão como é que faz isso, né? É bom vocês lembrarem que existe. Então, vamos voltar aqui. Sim, e descobrindo o tipo de uma variável, para encerrar aqui a parte de tipos, a gente pode utilizar a função type. Então, outra função aqui que eu estou mostrando para vocês. Ela vai receber como parâmetro a própria variável, e aí ela vai retornar o tipo dela. Então, eu tenho uma variável idade que guarda um valor inteiro, né, 21. Eu uso a função type idade, e ele vai retornar que é do tipo inteiro. Mensagem.
Aí eu atribuo a string oi para a variável mensagem, eu passo como parâmetro a variável mensagem para a função type e ela vai retornar que o tipo é uma string, né? Ou a abreviação str. Vou mostrar aqui. Tá. Mensagem. Olá. Oi. Você pode, se você quiser imprimir na tela, né, esse tipo, aí você junta uma com a outra. Então, vamos juntar aqui. Print, que é para imprimir. Aqui, type. Ele fica até verdinho aqui. Mas depois muda. Eu não sei porque o Colab tem esse bugzinho. Mas se você digitou type e for verdinho, sabe que tá certo. Então, type de mensagem. Aí, o que é isso aqui? Você vai estar passando type mensagem, ele vai retornar o tipo, e esse tipo é convertido para uma string no print que vai ser exibido para a tela. Vou mostrar aqui. E aí, ele vai mostrar assim, class, class significa classe, que a gente vai ver mais para o final do curso também, mas nada mais que é uma generalização de tipo. Então, sempre que tiver class, por enquanto, né, você... quer dizer que é o tipo, certo? Então, poderia ser também, sei lá, vou botar outra célula aqui. X igual a 25, print type x, e aí inteiro. Ou se eu botar 25.2, agora estou transformando em ponto flutuante, e aqui ele retorna float, certo? E acho que é isso. O Rogério vai falar agora de operadores aritméticos. Alguma dúvida aí? Tudo ok? Ok, né? Tá. Pronto, deixa eu abrir aqui a minha parte. Vocês estão vendo? Sim. Apareceu agora, né? Pronto, então agora eu vou falar sobre operadores aritméticos. Então, a gente já sabe como guardar valores e guardar números. E números são basicamente, com números a gente pode basicamente fazer conta com eles, multiplicar, somar, isso que vai se tornar mais interessante. Então, é bem simples. A soma, subtração, é a mesma coisa que a gente faz no papel, a soma é uma cruz, a subtração é um hífen, um hífen. Então, se a gente quiser fazer lá no nosso código, só para o Colab botar o resultado, se a gente colocar 4 mais 8, ele vai colocar o 12, 10 mais 190, vai aparecer lá o 200. Aí, no caso da subtração, é a mesma coisa. Aí agora, quando a gente quiser multiplicar, a gente tem que usar o asterisco, tá certo? Na divisão, a gente usa a barra que está do lado do numlock. É bem de boas essa parte, é bem simples de pegar. Aí, dois operadores importantes que a gente vai usar é o operador de exponenciação e resta divisão. Exponenciação a gente já conhece, tranquilo. Quando a gente quiser fazer 2 elevado a 3, a gente coloca 2 e depois coloca 2 asteriscos e um 3. Se a gente quiser 4 elevado a 4, aí coloca um 4, 2 asteriscos e um 4. Outro operador muito importante para a matemática em si, principalmente para uma área de matemática discreta, uns negócios assim, é o resta divisão. Então, quando a gente tem a divisão, lá na divisão tem os 4, como eu diria, os 4 agentes, né? O divisor, o dividendo, o quociente e o resto. Então, com esse operador de porcentagem, a gente consegue pegar o resto da divisão.
Por exemplo, aí está 10 dividido 10, resto da divisão 2. Então, quanto é o resto da divisão de 10 por 2? Aí, 0, né? Porque 10 dividido por 2 vai dar 5. Quanto é o resto da divisão de 90, da divisão de 90 por 5? Vai dar 0 também, porque 90 dividido por 5 dá 18. Não sobra nada. Aí a gente vai fazer isso no colado. Um momento. E a gente também tem a precedência de operações, que nem a gente tem está fazendo algum cálculo na matemática. Tem aquela palavrinha, né? Para você, aquele mnemônico para você lembrar a precedência, que é o. Vixe, agora eu esqueci. É o PENDAS. Potenciação, multiplicação e divisão, adição e subtração. Potenciação é o maior. PENDAS, agora eu lembrei, perdão. PENDAS, o P, que é de parêntese, o E, que é de expoentes, o M é de multiplicação, o D é de divisão, o A é de adição e o S é de subtração. Então, no primeiro patamar é a exponenciação. Aí depois está a multiplicação e a divisão, e também o resto. Aí, no caso, eles estão na mesma precedência. O que vier mais à esquerda é feito primeiro. Na adição, na subtração também. Agora eu lembrei aqui, Pendas. Parênteses, que aqui também é importante. Eu vou falar um pouco mais na frente. Parênteses também, ele puxa a precedência. Exponenciação. E como eu disse, os parênteses alteram a ordem de precedência. Os parênteses é o que tem a maior precedência, ele puxa essa importância, ele tem essa maior importância. E agora que fica interessante, a gente também pode atribuir expressões a variáveis. Então, o resultado da expressão vai ser guardado no valor da variável. Por exemplo, nessa da média. Como é que eu faço a média entre dois números? Eu somo e depois divido por 2. Aí, digamos que tem essa expressão, essa segunda, o valor. Valor recebe 80 menos, abre parênteses, 80 vezes 5 dividido por 100. Então, primeiro é feito parênteses, aí depois vai para o parênteses. Aí, no parênteses tem uma multiplicação que é feita primeiro, aí depois o resultado dessa multiplicação é dividido por 100. Aí depois a gente tem 80 menos o resultado que tem dentro dos parênteses. Essa terceira expressão, que aí tem 2 parênteses. Aí esse primeiro parênteses vai puxar a precedência da divisão, só que depois tem outros parênteses dentro. Então ela puxa de novo a precedência. De quase que infinito, a gente pode dizer assim. E outra coisa bacana é que a gente também pode fazer expressões com valores de variáveis. Então, digamos que a gente está lá fazendo algum cálculo e, o resultado final que eu vou imprimir na tela, que eu vou botar na tela, é 3 vezes o valor dessa variável aqui. Aí, no caso, a gente está chamando de valor. Aí eu faço fazer essa conta, jogo em total e tenho o meu valor final, certo? Então, por exemplo, se a gente fosse calcular uma área de um retângulo, aí como é que é? É a base vezes a altura. E se no nosso código a gente tem, em algum momento, a base e em outro momento a gente calculou a altura, depois a gente pode calcular a área só usando os valores de variável. Então, só relembrando, e que é nas questões da variável. A variável guarda, ela é que nem uma caixa, só que é uma caixa que guarda uma informação, que tem um nome e que tem um tipo, tá certo? Por exemplo, no 23 inteiro, do tipo inteiro, e tem um nome e idade, é igual a 23. O pi
que é um número real, guarda 3.14, e essa variável nome, que guarda um texto, e tem Maria. Agora eu vou mostrar para vocês lá no Colab os operadores. Está aparecendo? Apareceu. Uhum. Pronto. Agora vamos... como é? É dois, né? Tá no código, pô. Tem que ser texto. Tá. Não tem que lembrar. Tá. Quem sabe Tô faz ao brincando. vivo. Deixa eu colocar aqui, ó. Só copiar aqui, que eu sou um pouco preguiçoso. Operadores matemáticos. Operadores aritméticos. Aritmética. Sabendo escrever mais não, tudo bem. Aritméticos, né? E exato. É que eu lembrei do Chaves, que é o professor linguista, que ele fala, a aritmética. Acho que ele nunca consegue sair dessa frase, porque se alguém sempre interrompe. Aí, foi a minha divagação do dia, foi mal, pessoal. Então, vamos lá. Só lembrando, a gente tem a soma, tem a subtração, tem os básicos, né? A multiplicação e a divisão. Então, no caso, a gente pode fazer separado, se a gente quisesse, por exemplo, 2 mais 8. Aí o Colab ia retornar algum valor e tal. A gente pode fazer uma divisão, a gente pode fazer uma subtração. Só que o interessante é a gente pegar esses valores e guardar em algum lugar. Então, guardar nas nossas variáveis. Então, a gente usar o conceito que a gente aprendeu anteriormente. Então, digamos que a idade. Eu quero, sei lá, calcular a idade de uma pessoa. Eu sei que a idade seria o ano atual, digamos. Eu vou escrever aqui e depois a gente vai transformando em código. O ano atual menos o ano de nascimento. Isso é um negócio interessante que eu preciso fazer no meu código. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer o seguinte. Posso criar uma variável que se chama, sei lá, ano atual. Aí sei que o ano atual é 2021. Aí depois eu preciso do ano de nascimento da pessoa, de alguém. Ano de nascimento. Sei lá, 1999. Então, a idade, e eu quero a idade, por fim. A idade vai ser o ano atual menos o ano de nascimento. Bom, então quer dizer que aqui eu vou fazer uma conta, uma subtração, com 2 valores. Só que, em vez de eu colocar diretamente os valores, eu coloco o nome da variável. E se lembrem, quando a gente põe o nome da variável no código, o Python vai lá na memória, ele procura esse espaço que está escrito ano atual, que a gente chamou de ano atual, e pega o valor. Ele pega e devolve o valor para a gente. Então, ele pegou o ano atual, que no caso é 2020, que eu coloquei aqui em cima, depois pegou o ano de nascimento, e por fim, a gente vai fazer essa conta, e depois a gente vai atribuir a idade. Deixa eu colocar aqui, print idade, para sair a idade. Aí no final, a gente já tem a idade, 22 anos. Aí, como eu disse, a gente pode fazer... Rogério. Oi. Mas eu nasci em 99 e tenho 21 anos. Aí, como é que funciona? Aí você bugou o código. Mas é porque não, eu queria só dar uma palhinha da próxima aula, que isso aí vai depender da condição, né? Que depende se a data, o dia do seu aniversário já passou no ano. E aí vai entrar uma condição que aí a gente vai deixar esse código correto na próxima aula. Pronto, aí, ó. Túlio já deu um preview da próxima aula. O bicho quebrou meu código, não deu tempo nem de eu testar ele direito, rapaz.
Difícil a vida de programador, viu? Rapaz. Vamos deixar aqui nosso código faltando alguma coisa, mas só para testar. Novamente, se aqui, novamente, eu fiz essa conta e depois eu guardei para essa variável. Se no caso eu quisesse colocar alguma outra conta, algum outro, esqueci o nome, fazer outra conta aqui, a gente poderia também, não tem problema, que nem numa expressão. Sei lá, 2 vezes o ano atual menos o ano de nascimento. A gente quisesse depois colocar mais uma subtração aqui, etc. Isso daí não tem problema. Se a gente colocar se a gente quiser colocar direto, também pode. Então, um número direto e depois uma variável. Aí eu esqueci aí eu apaguei o print, aí fica difícil. Ok? Se a gente quisesse, deixa eu deixar assim, fazer em outro, fazer aqui em outro, a célula. Deixa eu ver aqui. Digamos que a gente quer encontrar, por exemplo, tem uma expressão aqui. Expressão. Ela vai ser, a gente vai receber o seguinte. A gente quer multiplicar, vamos lá, vamos multiplicar 2 vezes um valor aleatório, vou colocar aqui 15 menos 1, só para mostrar para vocês o que a gente colocou lá no slide. O que é que o Python vai estar fazendo? 2 vezes 15 menos 1. Então, ele vai fazer a multiplicação e depois ele faz a subtração. Ó. Por exemplo, se eu colocasse aqui, 2 vezes 15 dividido por 1, obviamente, se dividido por 1 não vai mudar muita coisa. Mas, deixa eu colocar outro número aqui. Dividido por 3. O que ele... Então, pelo que a gente entende, que a gente viu, é esperado que ele faça isso aqui antes e depois faça a divisão por 3 depois. Então, deu tudo certo. Ele primeiro fez a multiplicação, 2 vezes 15 dá 30, e depois, com esse resultado, ele dividiu por 3. Aí, se no caso eu quisesse fazer a divisão antes, eu colocaria um parênteses. Eu forçaria essa precedência. Então, eu vou fazer 15 dividido por 3, vai dar 5. E depois eu vou multiplicar pelo 2. Agora eu vou perceber que eu coloquei uma conta que de um lado de um lado e de outro fica a mesma coisa. Deixa eu ver aqui, vou colocar um 10. Perdão. Põe uma adição ou subtração, que aí vai alterar a precedência. Não, é que eu mostrei a subtração antes, aí só para mostrar. Não, mas misturando a adição e subtração com divisão. Pronto, tipo aqui, né? Assim. Exato. 4. Então quer dizer que ele fez essa multiplicação, deu 30. Aí depois dividiu 30 pelo 10, que aí deu 3, e depois somou 1. Se eu quisesse, sei lá, fazer a soma primeiro, eu colocaria ele entre parênteses. Se eu quisesse fazer só a divisão antes, aí eu colocaria aqui. Pegaram, sacaram? Então, quando a gente for fazer cálculos, isso vai ser muito importante. Por exemplo, aí o último, vou dar só mais um exemplo, que é o exemplo básico. Aqui na UFPB, pelo menos é assim, a gente faz normalmente 3 provas e depois faz a média. Então, a média é basicamente soma e depois divide, soma os valores e divide pelo número de valores. Então, no caso, a gente poderia ter, sei lá, vai que tirou 7, 8 e 9. Aí uma média a gente também tem que, no final, dividir pelo número de notas. A gente divide. E eu esqueci de novo de colocar o print. Muito inteligente. Aí, 8.
a gente também poderia colocar separado. Então, nota 1, tirou 7. Nota 2, tirou 10. Nota 3, tirou 2. Mas não foi bem. Eu posso colocar nota 1 mais nota 2 mais nota 3. Dividido por 3, depois eu printo a média. 6,33. Então, isso é um exemplo bem básico que vai ser útil para vocês depois, quando estiverem fazendo os exercícios e tal, e fazendo seus programas um pouco mais complexos. Tem também aí a conversão de tipos, não é? Sim, sim. Para esse cálculo. Isso é uma coisa interessante, a gente vai abordar aqui rapidamente. Por exemplo, a gente tem aqui digamos que deixa eu ver aqui um exemplo interessante. Pode ser o mesmo exemplo, eu acho. Da média, da nota mesmo? Se você quisesse utilizar... Não, pode ir. Por exemplo, a gente também pode juntar tipos diferentes. Então, isso daqui, isso aqui de cima é tudo número inteiro. Aí a gente pode fazer depois, a gente pode também somar número inteiro, com número flutuante. 7,5, 10. Vamos executar aqui. 6,5. Se a gente usasse 7, 6,33. O Python entende, ele consegue fazer essa conta. Então, a gente somar um inteiro com float, ele entende, ele pega isso de boa. Aí, digamos que, sei lá, na hora do seu código, você está fazendo, você tem uma variável lá, que ela recebe, porque é muito besta, sei lá, nota. Aí, você pegou um número de ponto flutuante. Aí, lá pelas suas contas, a única coisa que importa é o valor inteiro, é a parte inteira do número. Então, eu queria converter isso daqui, mas como é que eu faço para só tirar essa parte depois da vírgula? A gente pode fazer assim, eu vou colocar tipo nova nota, receber, a gente pode fazer um negócio que a gente chama de conversão de tipo, como o Túlio falou, que é a gente vai escrever o tipo da nossa nova variável, o tipo que a gente quer, aí coloca abre e fecha parênteses, e depois a variável que a gente quer converter. Então, a gente coloca aqui nota, depois print, aí a gente coloca nova nota. Então, aqui a gente colocou um 7, 7,5, converteu para inteiro, e no final ele saiu 7, olha só. E ele não saiu 7.0, isso que é interessante. Se eu tivesse feito nova nota nota menos 0.5, nova nota ia ser o quê? 7.0, então quer dizer que é um número de ponto flutuante. Mas do jeito que a gente fez aqui, a gente converteu, a gente passou de um tipo para o outro. Se a gente quiser passar de inteiro para float, também serve. Só coloca aqui float 7.0. Entenderam? E se eu não me engano, dá para fazer até com string. A gente vai executar, vai ficar a mesma coisa. Mas se a gente usar aquele comando que a gente aprendeu anteriormente, type nova nota. Tipo string. Ele não é um número. É um tipo string. Entenderam? Pegaram? Alguma dúvida? O pessoal tá calado. Não, o pessoal tava conversando aí enquanto eu tava falando. Tá no chat aí. Mas tudo ok, eu acho. Vamos seguir aqui. Vamos aqui para a nossa última parte da aula.
Qualquer coisa é só abrir o microfone aí, pessoal, ou falar pelo chat. Qualquer dúvida, não se acanhe, não se acanhe. Ok, vamos lá para entrada e saída de dados, né? Saída de dados, vocês já viram, já mostrei, a gente já treinou bastante aí, que é o print, né? Que é escrever ou imprimir. Então, esse slide é bem redundante, só mostrar uma novidade aqui para vocês, aqui. Você pode imprimir quantas variáveis quiser ao mesmo tempo. Então, se você separar as variáveis por vírgulas, por exemplo, nome, vírgula, idade, vírgula, peso, ele vai imprimir todas as três, uma junto da outra. Depois eu mostro isso. Mas ele imprimiria Cláudia, espaço. Não teria espaço, né? Porque não tem espaço na string. Então, seria Cláudia 3665.2, tudo junto. Então, se você quisesse botar um espaço, era só fazer a concatenação de strings com espaço lá. Vou mostrar agora aqui. Cláudia, idade, a mais velha. E qual o outro? Peso. 36. Peso igual a 65.2. Então, aí eu printo tudo junto. Nome, idade, peso. Ele fica com espaço aqui, porque, desculpa, galera, ignora o que eu falei, porque não é concatenação de string aqui, ele está imprimindo três coisas diferentes. Então, como é que eu posso dizer? Ele está imprimindo, quando eu ponho separado por vírgulas, primeiro ele imprime Cláudia, aí depois ele imprime idade, e por fim ele imprime peso. Então, não imprime tudo junto. Quando você separa por vírgula, é como se ele estivesse chamando o print 3 vezes, sendo que é tudo na mesma linha. Então, primeiro ele chama o print para nome, depois chama o print para idade, depois chama o print para peso. Agora, se eu quisesse botar tudo junto, né, que nem eu tinha falado agora, mas, então, só para clarificar, né, porque eu falei besteira ali no início, mas quando é separado por vírgula, é como se ele estivesse chamando o print para cada variável nova que aparece depois de uma vírgula. Mas se quisesse ser tudo junto, primeiro eu ia converter tudo para string, certo? Que a gente pode chamar cada tipo vai ter sua funçãozinha. Então, str é para converter para string, int é para inteiro e float é para ponto flutuante. E peso igual a str. Eu vou... Desse jeito aqui eu estava atribuindo para a mesma... Então, eu aqui botei 36. Não, aqui é idade. E aqui, desse jeito aqui, eu estava atribuindo para uma mesma variável. Então, idade antes era do tipo inteiro, e aí quando eu faço essa atribuição aqui, ele vai pegar idade, que era do tipo inteiro, e vai transformar a idade numa variável do tipo string. Mas se eu quiser manter a variável do tipo inteiro e criar uma nova, que seja do tipo string, aí eu chamo aqui idade nova, e peso novo, que aí a gente vai ter idade, que continua do tipo inteiro, idade nova sendo do tipo string. E agora eu printo tudo junto. Aqui eu posso concatenar as strings, ó, não, porque é tudo string. Eu transformei aqui para string e eu posso concatenar. Nome, mais idade, mais... Opa, aqui é idade nova. Aqui é peso novo. Aí fica tudo junto. Mas aí, se eu quisesse botar um espaçozinho, aí é só você fazer isso daqui, ó. Aqui, põe um espaço,
mais. Porque você pode concatenar dentro do... Você pode concatenar variáveis de string com uma string propriamente dita, sem precisar botar numa variável. Aí ele fica desse jeito aqui, bonitinho. Mas é só uma novidade aqui que eu estava mostrando. Vamos continuar com a aula, que aqui vocês já viram. Tá, vamos falar agora de entrada de dados, que já falaram aí no chat também, que é por meio do input, certo? A função input, ela vai solicitar dados aos usuários. E... O formato do input é assim. X, que é a variável que você quer atribuir, né? X igual, que você está atribuindo o input a ela. Input, e aí você põe dentro dos parênteses do input, né? Como passar como parâmetro, uma mensagem que você quer mostrar para o usuário. Isso aqui está muito abstrato eu falando aqui. Quando eu for para o código, isso vai ficar claro. Essa mensagem é opcional, tá. Então, nome é uma variável, e aí ela vai receber, por meio da atribuição, um input, que é um dado que você vai digitar do teclado. O input, ele sempre vai ser do tipo string. Então, sim. E desse jeito aqui, por exemplo, eu vou mostrar aqui. Cansei do slide. Nome igual a input. Quando você chama input, ó, ele vai aparecer aqui uma caixinha de texto para você digitar alguma coisa do seu teclado. Então, eu digito aqui. Eita, eu esqueci de botar o... aqui. Ah, tá, ele... Não, ele não printa aqui, porque aqui fui eu que escrevi, tá? Aqui ele deixa o que eu escrevi. E aqui, se eu botar print nome, aí ele vai... botar, deixa eu aqui. Aí, aqui está a saída do print, que é o print do nome. E também o input, eu posso botar um nome, uma mensagem sugestiva para aquilo que você quer receber do teclado do usuário. Então, por exemplo, eu quero saber eu quero receber um input de idade. Então, eu deixo claro para o usuário que vai digitar o que é que eu espero dele, né? Então, qual é a sua idade? Aqui. Eu esqueci de trocar o nome da variável, deixa eu parar aqui. Ele dá erro porque eu não digitei nada do teclado, tá? Então, vocês vão lidar bastante com mensagens de erro aqui também, quando der erro no código. Mas esse erro aqui é só porque eu não digitei nada no teclado. E... idade... E eu vou printar também o tipo da idade. A sua idade, 21. Ele printa a idade e, ó, você vê aqui que o input, ele sempre vai ser do tipo string, certo? O que ele vai receber o dado. Tá? E ficou claro, eu me enrolei um pouco nessa explicação aqui, mas eu acho que está ok. Vamos continuar. E aí você, como eu falei, a entrada de dados vai ser sempre do tipo string. Então, quando você quer receber uma idade, né, é legal que você converta o tipo dessa entrada de dados que você recebeu. Então, se você quer converter para inteiro, você chama aquela função de conversão int, certo? Vou usar o mesmo código aqui. Eu vou botar aqui entre parênteses int. Aí, ó, o parênteses aqui, ele abre aqui e fecha só lá no final. Por quê? Porque esse input
Ele está retornando uma string, certo? Então, a string que ele retorna, eu vou passar como parâmetro para int, que aí ele vai converter essa string em um inteiro. Então, vou dar aqui de novo. 21. E aqui ele fica int, certo? Que você fez a conversão de tipo. Poderia ser float também. Aí fica 21.0, que é float. And... Deixa eu ver aqui. Uma coisa muito importante para a gente lembrar é que quando vocês, para a gente mencionar para vocês, quando vocês estiverem fazendo os exercícios, normalmente na ferramenta ele vai pedir para você ler do usuário. Então, ler do usuário significa receba do usuário, ou seja, use essa função input aí para pegar algum dado. Como teve lá do imprimir, imprima alguma coisa. Túlio deu outro exemplo, agora fugiu a mente. Mas... Escreva, né? Escreva Teve um outro. Escreva e imprima. Escreva e imprima, vai ser para o print. Para o ler, receber do usuário vai ser o input. Uhum. Exatamente. E também tem uma coisinha que eu não falei do slide, mas tem no material teórico, que é esse aqui, ó, que a gente vai passar para vocês, que tá bonitinha, para vocês estudarem. Mas só para vocês também saberem, vai ter algumas questões que vão pedir para você digitar mais de um dado mais de um dado de uma vez só, certo? Então, como é que a gente faz isso? A gente vai atribuir eles a digamos que eu queira digitar 2 dados de uma vez só. Então, eu tenho as variáveis x e y, eu separo assim, x, vírgula, y, certo? E ele vai receber input, digite 2 nomes. E aqui, eu vou chamar um método. Vocês não precisam saber o que é método agora, tá? Vamos ver bem lá para frente. Mas método é sempre aquilo que... E vocês nem vão usar método por enquanto, é mais para decorar mesmo. Não é legal que vocês decorem, mas nesse caso específico não tem outra solução, porque vocês só vão entender mais para frente o que é. Então, entendam como uma funcionalidade extra, como um comando assim interessante. Uhum. Método é mais ou menos uma função que você chama para algo para um objeto. Eu estou confundindo. Não tomar cuidado. Isso daí. Só decora isso daqui, ó. Se quiser passar como input a 2 variáveis diferentes, então você faz input.split. Split do inglês é exatamente o que quer dizer separe, certo? Então, eu vou botar aqui. Eu esqueci de botar o print. Vai dar o erro de novo lá. Porque eu não digitei nada do teclado, mas x, print y. Tá. Agora eu posso ir aqui. Digite 2 nomes. Então, eu vou botar Túlio. Aqui é muito importante, ó. Túlio, espaço, Rogério. A função split só vai funcionar se você botar um espaço entre os 2 nomes que você quer passar como input. Certo? E aí ele atribui a variável x, Túlio, porque eu digitei primeiro, e y ele atribui Rogério, que continua na ordem que vem nas vírgulas aqui. Então, se tivesse x, y, z, e eu digitasse Túlio, Rogério e Joaquim, aí x ficava com Túlio, y com Rogério e z com Joaquim. E sempre tem que ter um espaço. Tá? E quando você usa o split, não dá para usar essa conversão de tipos aqui, certo? Você ia ter que converter manualmente. Por exemplo, nome, idade, igual a input, digite nome e idade, ponto split, int, nome. Eu vou printar o tipo aqui de nome, para vocês verem que vai ficar 2 strings.
int. Ó, eu vou usar a notação de vírgula aqui, só para vocês verem que ele vai imprimir duas coisas diferentes. Primeiro imprime o nome, depois vai imprimir o tipo dele. Aqui é a mesma coisa. Idade, vírgula, idade. Tá. Primeiro nome, espaço, muito importante do espaço, e 21. Aí, ó, é Túlio, uma string, 21, uma string. Aí depois eu só venho aqui, ó, e converto. Já vou entrar no ponto do próximo slide, que é a reatribuição de variáveis. Então, idade igual a int idade. O que é que isso aqui faz? Idade, antigamente, ele tinha o valor 21, que era do tipo string, certo? Quando eu reatribuo, ou seja, eu estou utilizando ele mesmo para uma função que eu estou passando para ele mesmo, para atribuir um novo valor a ele, certo? Eu estou mudando o valor dele, certo? Aí você vai esquecer que ele tinha um valor 21 do tipo inteiro, e agora ele vai esquecer que ele tinha um valor 21 do tipo string, e agora ele vai ter um valor 21 do tipo inteiro. Então, vou printar aqui. Idade, vírgula, type. Idade. Ele esquece essa informação que tinha aqui, não é que nem uma redação, que, sei lá, uma redação você começa lá, redação do Enem, né? Você põe lá uma citação de Machado de Assis, logo no começo lá, e aí, conforme disse Machado de Assis, os problemas da sociedade, não sei o quê, e aí fecha. Então, com essa solução do problema aqui, a frase proposta por Machado de Assis pode, de fato, se concretizar, tá? Mas, em programação, não. Você esquece o que... Você não tem que se lembrar, você não tem que... O valor de uma variável que tinha lá no início, se ele mudou no decorrer do programa, aquele do início não importa mais. O que importa é seguir linha por linha, certo? Então, esqueceu tudo que era do string, você reatribuiu a ele agora do tipo inteiro, e é isso aí. Deixa eu continuar aqui. Depois vocês testem sem o ponto split, para ver o que é que dá. Só para vocês verem os erros que dá. Sim. Tem que saber lidar com os erros aí. Vai aparecer muito, mas sempre que der um erro, é que tem um erro que você digitou alguma coisa que não era para ter sido digitada, tá? E você volta no código, e o erro sempre indica onde tem, ó. Eu vou fazer agora aqui, que o Rogério mostrou. Eu vou botar assim o split aqui. Tu vai tirar a surpresa deles. Eles vão fazer isso. Então vamos deixar. Eu vou causar um erro aqui, ó. Vou causar um erro de propósito aqui. X igual a 2 dividido por 0. Tá? Divisão por 0 a gente sabe que não existe, né? É um bug da natureza, e isso aqui vai dar um erro. E aí ele vai indicar aqui. Ó, ele indica exatamente a linha que deu erro, ó. Tá vendo aqui essa setinha dizendo que deu o erro aqui. Algumas vezes ele vai saber mostrar o que foi o erro, né? Aqui diz division by zero, que é divisão por zero, ou seja, não existe, você fez algo errado. Aí você vai lá, eu fiz uma divisão por zero, vou corrigir meu código aqui. 2 dividido por 1. E agora tá um código ok, né? 2 dividido por uma operação aritmética que existe, e aí o código segue normal. Tá? Tá, reatribuição de variáveis, já mostrei ali para vocês um exemplo. Mostrar aqui um slidezinho, né, que fica claro. Ó, você começa com a variável x, certo? Aí você atribui a x o valor 5. Então, x agora vale 5. Mas depois, no seu código, né, o código foi seguindo linha por linha lá, chegou um momento que você escreveu uma linha.
x igual a 7. Então, o que é que o Python faz, né? Ele vai lá na memória, apaga o 5 lá que estava destinado ao x e coloca um 7 no lugar. E é basicamente isso, é bem simples de entender. E aí, mas aí, no exemplo eu mostrei uma diferença de tipos, né? Aqui eu estou mostrando uma diferença do conteúdo mesmo, mas poderia mudar o tipo também. Se aqui fosse, em vez de 7, 7.5, ia estar lá na memória. Ah, agora eu tenho uma variável cujo conteúdo é 7.5 e ele é do tipo float. Ok? E, sim, na matemática é quando você está desenvolvendo lá toda uma equação lá bonitinha, aí você descobre que A igual a B. Então, sei lá, se B inicialmente, você quer descobrir o valor de A, certo? Na sua equação lá do, sei lá, segundo grau, quarto grau, primeiro grau, o que você quiser, e você já tem o valor de B. Então, quando você começa a desenvolver a equação, A não tem valor nenhum, certo? No nosso caso, a gente poderia deixar A igual a um valor hipotético, 0, só para começar. Aí você desenvolveu todo o código lá, toda a equação, aí no final descobriu que A é igual a B, sendo que você sabe que B é 5. Aí você atribui A igual a B, e agora A vai valer 5. Ok? E fluxo de execução, já falei também, que é sempre linha por linha. Tá? O que acontece na linha 1, se foi modificado na linha 4, o que vai refletir na linha 5 é o que foi modificado na linha 4. Esquece o que aconteceu na linha 1. Ok? E, sim, Rogério já mostrou uns exemplos lá, que é um hack para saída de dados no Colab. Caso você esteja na última linha da sua célula, você pode imprimir uma variável sem precisar chamar o print, é só digitar o nome da variável. Por exemplo, você digitou na linha 1, x igual a 10, aí na linha 2, essa tem que ser a última linha do seu código, você digita só x, ele vai imprimir esse valor. Vou mostrar aqui. X igual a 10, você só põe x, não precisa escrever print x, tá? E aí ele imprime aqui. Mas isso aqui é só do Colab, isso só vale se você botar na última linha da célula, certo? Se você botar aqui, ó, x, eu vou utilizar a atribuição de variáveis também aqui, x igual a 5, x. Você vai ver que ele não imprime esse x aqui, porque o x está no meio do código. Ele só imprime esse último aqui, porque está na última linha. Então, se eu quiser imprimir esse daqui, eu tenho que botar print x. E aí ele vai imprimir os dois agora. X valia 10 inicialmente, reatribuir 5 a ele, e agora imprime x no final. E aí, fecha assim. E encerramos a aula por aqui hoje. Foi... Muito obrigado, Ana, pela presença de vocês aí. Alguém Agradeço tem alguma aí. dúvida? Agradeço aí todo mundo que veio, que participou aí. Acho que temos uma dúvida. Mulher penal. Deixa eu encerrar aqui o compartilhamento. Então, gente, Adicionar. Rogério, tu mandou. Deixa eu mandar o chat aqui. Tu vai mandar o link do chat? Mando. Pronto, tá, manda aí. A gente tem um grupo no WhatsApp, tá? Entra lá e depois também entra no Classroom, que lá na descrição do grupo tem o link para tu entrar no Classroom. Que lá vai ter todos os links importantes. Sim, a gente tem uma apostila, a gente vai divulgar toda a aula, um notebook, esse do Colab, que a gente chama de material teórico. Então, o material teórico tem o tema que a gente abordou em aula e também outras coisas que a gente não falou em aula. Então, que serão cobrados nas listas de exercício. Então, por favor, leiam material teórico. É tão importante esse primeiro momento
é tão importante quanto revisar esses conteúdos que a gente viu, tá certo? Já tentou entrar pelo link, não conseguiu. Essa semana já tem lista, já vou mandar para vocês, já fiz, eu vou mandar para vocês hoje, tá certo? Eu imagino também que o Drive, o Google vai me enviar essa gravação daqui a pouco, eu já upo no YouTube, já mando o roteiro lá no Classroom com todos os links importantes da aula, da lista e do material teórico. Tá, Vitória não conseguiu entrar no grupo. Ô, Vitória, me manda teu número aí, então, pro adicionar separadamente, por favor. Eu vou finalizar aqui a gravação. Pode mandar pelo e-mail, né? Não sei se ela vai querer botar no